Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Dá mais uns minutinhos aqui, uns segundinhos para o pessoal começar a entrar. Olá, boa noite, boa noite. Então pessoal, boa noite, o som hoje tá ok? Certinho, então som ok, tudo ok, vamos lá. Então na nossa live de hoje, no nosso encontro de hoje aqui, eu vou falar um pouquinho sobre o X, né, da questão, os X aí da nossa vida, que nos impedem de ter leveza, de ter paz, né, de ter uma vida mais leve, mais tranquila. Então, vamos lá, falar um pouquinho dessas questões aí, desses X. Bom, eu preparei a live hoje, vou trazer alguns casos, 2 casos na verdade, né, dessa questão aí de ter leveza, de ter paz. E também preparei para mostrar para vocês alguns pontos chaves, né, alguns pontos específicos aí que faz com que a gente vai dificultando. Boa noite Samuel, boa noite Daiane, boa noite Lisete. Então vamos lá. Eu quero começar trazendo um caso de um cliente que eu atendi faz 2 semanas, mais ou menos, que eu atendi ele, e que traz muito essa questão do a gente não conseguir ter uma vida de paz, né, de leveza. E na verdade a gente não sabe nem o porquê, a gente só vai reagindo, a gente só vai agindo, só vai indo meio que no automático ali, não sabe nem o porquê que a gente não está conseguindo, né, ter essa leveza, essa tranquilidade no nosso dia a dia. Então assim, o que acontecia com ele, né? Ele veio falando que hoje, né, atualmente, ele tem muito essa coisa de não se sentir leve, de não se sentir bem quando ele não tem... Ele se sentia bem quando ele tinha uma meta para cumprir. Quando as metas dele... Quando ele tinha alguma meta, ele estava ali empolgado, ele estava motivado, ele estava bem. Quando ele não tinha mais nenhuma meta, alguma tarefa, alguma coisa assim que ele quisesse conquistar e atingir, ele já começava a se sentir pesado, ele já começava a se sentir mal, ele já começava a se sentir meio que como se ele fosse ficando triste, né? Então ele tem um histórico aí de depressão e tudo mais, então ele já começa a acender aquela luzinha vermelha aí do porquê que tá vindo essa sensação de novo. Porém, quando ele está ali cumprindo algum objetivo, cumprindo alguma tarefa, indo em busca, né, de conquistar alguma coisa, ele se sentia bem, ele se sentia motivado, ele se sentia forte, ele se sentia, né, tudo de bom, paz, alegria e vida que segue. E aí, a gente fazendo a consulta, a gente fazendo aqui então a avaliação, a gente não chegou nem a entrar ainda no processo da terapia de hipnose mesmo, para ir buscar essa questão lá no subconsciente dele, mas só fazendo uma conversa e fazendo uma análise, né, da vida dele atual com a vida dele passada, ele já identificou alguns pontos, né? Então, por exemplo, lá no passado, né, quando ele era criança e tudo mais, pai, avô, né, e tal, pessoas ali da família sempre falavam, né, e sempre agiam com as pessoas que não eram tão
empenhadas em trabalhar, que eram mais desligadas, que eram mais assim, eu tenho meu trabalho, eu faço meu trabalho todo dia, mas tá, tudo bem, eu não tenho que perder meus cabelos, eu não tenho que me estressar, eu não tenho que ser um trabalho, aquele trabalho que não fosse 24 horas do dia pensando no trabalho, comendo trabalho, dormindo trabalho. Então o pai e o avô, mais o avô, porque daí ele começou a trazer isso com ele, né? Sentia isso dessas pessoas, falavam, né, aquela coisa de que daí a pessoa era vagabunda, né, de que a pessoa não queria nada com nada, de que a pessoa não ia chegar a lugar nenhum se não dormisse, comesse e tudo mais, trabalho, né, e aí isso foi vindo. O que ele foi registrando? Que o certo é sempre ter trabalho, o certo é eu sempre estar afundado até o pescoço de coisa para fazer, né, o certo e o legal é eu não ter folga nunca, eu não poder parar nunca, eu tenho que estar sempre em movimento, eu tenho que estar sempre fazendo, eu tenho que estar sempre mostrando trabalho, eu tenho que estar sempre fazendo alguma coisa, né? Então isso ficou registrado para ele. E aí o que ele trouxe para a vida dele hoje? Mesmo que ele tenha realizado as tarefas dele, tudo em dia, mesmo que ele não esteja atrasado em trabalho, mesmo que ele esteja de férias, quando ele está de férias ele se sente mal, né? Mesmo que ele esteja de férias, eu não tenho que trabalhar agora, eu estou ali me sentindo mal, eu estou me sentindo triste, eu estou me sentindo nervoso, ele né, angustiado, porque ele não tem nada para fazer, teoricamente, não tem trabalho para fazer. E o que ele aprendeu? Ele aprendeu que tem que ter, né? Tem que ter trabalho, que se eu não for trabalhar, vão achar que eu sou vagabundo, se eu tiver de férias, vão dizer que eu não quero nada com nada da minha vida, né? E isso vai tornando uma bola de neve. Então, assim, por que eu trouxe esse caso aqui já para abrir essa nossa live de hoje aí, onde a gente está falando dos X que nos impedem aí de ter leveza e paz na nossa vida? Porque a gente vai aprendendo essas coisas que foram faladas para nós em algum momento, que foi mostrada para nós em algum momento, em épocas que também não é mais como hoje, e a gente vai trazendo isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso hoje, e a gente não se dá conta que não faz sentido, né? Não faz sentido eu não parar aqui e não aproveitar as minhas férias. Não faz sentido eu ir para uma praia nas minhas férias e não conseguir sentar na beira do mar, porque ele me falou que ele não consegue. Ele faz, mas ele não se sente bem. Então não tem sentido eu ir para uma praia, por exemplo, sentar nas minhas férias na beira do mar e não conseguir relaxar. Porque o meu subconsciente está ali assim, ó, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, levanta, nem que seja varrer a praia, mas faz alguma coisa, porque se tu ficar aí parado vão achar que tu é vagabundo, vão achar que tu não quer nada com nada da vida, entende? E é isso, a gente vai carregando para nossa vida, vai arrastando essas crenças, esses condicionamentos, esses comportamentos, e como é que vai ter uma vida de leveza e de paz se eu não parar para analisar se o que eu estou sentindo, que o que eu estou sentindo hoje faz sentido ou não? Aonde foi que eu aprendi isso? Né? E percebam que é só a gente mesmo olhando para trás, olhando para a nossa vida lá atrás, a gente consegue identificar essas coisas. Né? A gente não chegou nem a entrar ainda na hipnose com ele vai começar aí a partir da semana que vem, mas só fazendo essa análise a gente já identificou coisas que tiram a leveza e a paz dele. Tá? Então, abrindo dessa forma para você já conseguir ter uma noção de onde é que vem essas coisas, essas obrigações que a gente vai carregando pra gente, eu trouxe aqui agora alguns pontos, né, específicos, algumas questões, alguns X das questões aí específicos pra gente ir conversando do porquê que a gente cria tudo isso. Né? Então, conforme vocês forem tendo dúvidas, forem querendo fazer comentários aí, vão mandando que eu vou lendo todos. Então vamos lá. A primeira coisa ali, né? Quando a gente se apega a um certo e um errado. Quando a gente se apega que só existe um único caminho. Então assim, eu coloco na minha cabeça que para eu chegar daqui até o shopping perto da minha casa, só existe um caminho. E quando a rua está bloqueada, eu perco o chão, né? Eu saio do eixo, eu enlouqueço, eu
já entro em ansiedade, já, né, fico louca da vida, porque o caminho que eu quero chegar, que eu uso sempre para chegar e que eu acredito que é só aquele que é o melhor, que é só aquele que dá certo, está bloqueado. A mesma coisa funciona quando a gente quer né, realizar as nossas coisas, conquistar as nossas coisas, e fica nessa sensação de que é só desse jeito que funciona, né, é só dessa maneira, é só o fulano que pode me ajudar, o ciclano não consegue me ajudar, é só o fulano que pode me ajudar. E aí eu vou me apegando a essas coisas, eu vou fixando a minha ideia num caminho. E como é que eu quero ter leveza, como é que eu vou ter paz na minha vida se eu estou caminhando assim, né, sem olhar para os lados, como se eu tivesse com aqueles negócios que colocam em cavalo de carroça aí, para o cavalo não olhar para o lado, que é para ele olhar só naquele carrinho, só para aquele caminho que ele está fazendo. E aí às vezes as outras oportunidades estão vindo, né, tem caminhos bloqueados para que eu experimente outros caminhos, e ao invés de eu estar aproveitando daí a oportunidade para conhecer as flores novas do novo caminho, as pessoas novas daquele caminho ali, os sentimentos novos que eu posso vir a sentir se eu testar outro caminho, não, eu não quero, eu estou fixa aqui, porque é só esse caminho que dá certo, né? Então isso é uma coisa que nos tira muito a leveza do dia a dia, né? Muita paz do nosso dia a dia aí. E é quando a gente acredita que só existe um caminho, é quando a gente acredita que só tem um certo e um errado, né? Não existe o certo e errado, existe escolhas e consequências. A cada escolha que eu faço, eu vou colher uma consequência, e eu vou escolher aquilo que tiver mais sintonia comigo, né? Aquilo que fizer mais sentido para mim, aquilo que tiver mais de acordo com o que eu sinto que vai dar certo, com o que eu sinto que eu posso fazer, né? Então não existe aí um certo e um errado. Então quanto mais eu me fixar nas ideias, né, de único, eu não vou chegar a lugar nenhum, meu dia vai ficar cada vez mais pesado, porque hoje eu tinha que fazer tal coisa e eu não consegui fazer aquela tal coisa hoje, e aí eu já começo a sofrer, e aí amanhã eu fico me punindo, eu fico me chicoteando, porque eu não fiz aquilo ontem, era para ter feito ontem, e aí ao invés de eu estar focando hoje a fazer o que eu não fiz ontem, eu estou focando em me punir, eu estou focando em me culpar, né, de que eu não fiz o que eu deveria ter feito, que eu não liguei, que eu não fui, que eu não fiz aquele trabalho, que eu não fiz aquele relatório. Bom, então, né, ter essa paz e essa leveza, ela é também uma escolha, né, da gente seguir com esse olhar aberto. Tira aí o coisinha do cavalo, que eu não sei o nome, né, do teu rosto aí, dos teus olhos, e olha para os lados, enxerga para os lados e vê as outras oportunidades que tem ao redor, vê os outros caminhos, as outras pessoas que estão ao redor aí, que vão te ajudar de certa forma a chegar onde tu quer, né? Então essa é uma das questões aí, né? O outro ponto X aí que eu trouxe também é a questão das ideias rígidas, né? Que tem muito a ver com essa coisa do caminho único, tá? Então assim, o que são as ideias rígidas? São quando a gente pensa que tem que, né? É só assim que tem que, e eu tenho que fazer desta forma, tem que ser assim, tem que ser assado, não pode ser de outro jeito, tem que só ser assim. E eu fico com aquela ideia na minha cabeça me consumindo, e eu não aceito nem quando o outro faz algo que está fora daquilo que está dentro do meu tem que, né? Então se o outro vai lá e faz uma coisa que eu não faria, eu já fico julgando, eu já fico criticando, porque tem que ser da forma que eu acho certo, né? E aí como que o outro, que absurdo, como é que o outro fez da outra forma? Como é né, que audácia do outro ter feito de outra forma, se é só dessa forma que funciona, né? Então essas ideias que a gente tem rígidas, e essas ideias rígidas, elas vão nos tornando rígidos também, né? Então se a gente parar para perceber aí as pessoas que têm mais dor no corpo, né, dor muscular, enfim, são as pessoas que mais têm essas ideias de tem que, né, que não funcionam de outra maneira, tem que ser assim, que tem as regras da vida,
né? Tem que, vamos pegar exemplos mais antigos aí, tem que casar virgem, tem que trabalhar em tal lugar, tem que acordar cedo. Deus ajuda quem cedo madruga. Deus o livre a pessoa a acordar. Tá, mas aí quem trabalha na madrugada, como é que faz? Se Deus ajuda só quem cedo madruga, né? Então, são essas coisas, essas ideias e essas crenças que a gente vem trazendo e a gente vai ficando e fixando nessas ideias. E como é que eu vou ter leveza e paz na minha vida se eu não me permito olhar as outras oportunidades, se eu não me permito deixar que o outro aprenda o que ele tem para aprender e eu aprender o meu caminho, né? Não ficar dando pitaco na vida do outro e deixar que o outro aprenda. Como é que eu vou ter paz e leveza na minha vida se eu quero carregar o outro nas costas também? Né? Então, são essas coisas que vão atrapalhando também e que vão nos distanciando mais aí de ter uma vida com paz, com leveza, com alegria. Outro ponto que eu anotei aqui então para falar também para vocês, em questão da desconfiança, né? Quando a gente começa a achar que todo mundo quer me derrubar, que todo mundo está ali só para me criticar, que tudo que eu fizer vai ter alguém para me julgar, se o fulano está me oferecendo alguma coisa é porque ele quer alguma coisa em troca, né? Que o fulano está vindo aqui, sei lá, é porque ele quer, sei lá, ou ele quer me roubar, ou ele vai me passar a perna, né? Então é sempre nesse sentido, né? E tem gente que faz isso, né? De estar sempre desconfiado, tá sempre ali com a guarda levantada, porque não consegue confiar nem na sombra dele, né? Se a gente pensa, a gente é um espelho do outro, né? O outro, na verdade, é um espelho da gente e vice-versa. Então, se eu vivo nessa desconfiança, se eu estou sempre achando que os outros estão me dando motivo para desconfiar deles, para e pensa, né? Por que eu estou pensando dessa forma? Por que eu tenho tanto medo que os outros venham e me passem a perna? Aonde em mim eu dei a entender isso de que eu também estou dando a entender isso para as pessoas, então, de que eu não sou confiável, né? Então, quanto mais eu viver, quanto mais eu não for confiável e desconfiar das pessoas, mais eu vou perdendo a minha paz e a minha leveza também de viver. Uma pergunta da Lisete: condicionamentos familiares e ancestrais que absorvemos como verdades. Exatamente. Né? Então, esses condicionamentos, porque como é que a gente atrai, na verdade, como é que a gente vai absorvendo esses condicionamentos? Né? Existe aí uma consciência coletiva, né? Essa consciência coletiva é como se fosse aí a consciência de todo mundo mesmo, né? Pega aí o mundo já é mundo, né? Agora depois de Cristo, 2021 anos. Pega todo o tempo que já aconteceu antes de Cristo aí também. Tudo o que todo mundo já viveu, tudo que todo mundo já experimentou, já sofreu, já venceu, né? Já criou aí como verdades absolutas e tudo mais. Isso vai ficando num grande campo, como se fosse aí um grande shopping center. Né? Imagina aí que a consciência coletiva é um grande shopping center. E aí isso vai ficando lá dentro dessa imagem. E aí desse lugar, né, que é um campo energético de consciência coletiva. E a nossa consciência individual é como se fossem as lojinhas que tem dentro do shopping center. Então todas essas lojinhas têm acesso ao grande shopping. Então às vezes tem coisas que a gente não sabe nem de onde é que veio. A gente tem crenças que a gente não sabe nem de onde que veio. Né? Se eu for parar para pensar, às vezes eu nem me lembro de alguém da minha família ter uma crença dessa. Porque existem crenças que estão dentro desse campo energético, que é a grande consciência coletiva. Então tem coisas que a gente faz e não sabe por quê, porque a gente está atraindo daí. Né? Imagina que todo mundo já viveu aí desde antes de Cristo até agora. Isso vai ficando nesse campo energético e a gente vai atraindo isso, vai absorvendo e vai vivendo isso como verdade. E por que a gente vai vivendo isso como verdade e vai fazendo? Porque a gente não para se observar. Né? A gente não para, em vez de ficar julgando o outro, apontando para o outro o que o outro deveria fazer ou deixar de fazer, a gente não para apontar para nós e para ver o que a gente pode mudar na nossa vida e se acolher, não é se julgar. Assim como a gente não deve julgar o outro, a gente não tem que se julgar também,
mas a gente tem que se acolher. E nesse se acolher a gente vai vendo, cara, não faz sentido eu ir para uma praia e não me sentir leve nas férias. Não faz sentido eu ter isso, que não faz sentido eu ter isso, eu fazer isso na minha vida. Né? Então, é o não parar e não analisar se aquilo ali faz sentido para mim ou não. Né? Outro ponto, então, além dessa questão da desconfiança, né, e dos ancestrais aí, que é muito verdade isso, né? A Lisete botou mais um exemplo ali, quem não estuda puxa carroça. Exatamente, tem muita gente que não estudou e hoje são uns empresários aí, né, que vai começando devagar, né? Não estou dizendo que o estudo não é importante, não é, mas ao mesmo tempo não é na escola que a gente aprende educação financeira, não é na escola que a gente aprende a seguir o nosso coração, não é na escola que a gente aprende a não julgar, não é na escola que a gente aprende N coisas aí, né? Então, quando alguém diz isso, né, é uma crença, sim, porque nem todo mundo que não estudou está puxando carroça. Tem gente que não estudou e está muito melhor do que pessoas que fizeram um pós-doutorado né, e muita coisa por aí. A Daiane está botando uma pergunta ali também, como não absorver essas verdades da consciência coletiva? Se observando, Daiane. Se observando. É o único caminho. Né? Aconteceu, tá ali, tô diante de uma situação que eu estou identificando que é padrão meu. Tô sempre com medo disso. Tô ali naquela ideia rígida de que o caminho é esse, de que é só que é por ali que eu vou, para e observa. Né? Aonde foi que eu aprendi isso? Aonde foi que eu vi isso? Por que que eu aprendi? Por que que eu acho que isso é uma verdade absoluta? Né? Isso faz sentido para mim? Eu já tentei fazer isso? Eu não conheço ninguém que tentou fazer e está bem hoje e conquistou aquilo? Né? Então é a gente parar e se observar. Eu estou infeliz no emprego? Ok. Todo o mundo está infeliz no emprego? Não, não é todo mundo. Mas daí a gente vem com a crença coletiva de que diz isso, que isso, todo mundo, ninguém é feliz no trabalho, ninguém, né, trabalho é um saco, todo mundo passa os perrengues no trabalho aí, com o chefe, com isso, aquilo. Isso é uma crença automática, isso não é verdade. Se tu for parar para se observar e for fazer uma entrevista aí com várias pessoas, tu vai ver que não. Tem muita gente que faz porque gosta, tem muita gente que faz com prazer, que tem prazer de levantar de manhã para ir fazer o que faz. Né? Então, não existe essas coisas de verdade absoluta. Vamos parar e vamos se observar. Né? Então, né, de não achar, outra coisa aí, de não achar que não tem saída para minha situação. Sempre que eu ficar achando, eu não tenho saída, eu não tenho o que fazer, né, eu vou ter que aguentar isso pro resto da minha vida, eu nasci para pagar esse karma, não sei o que lá, aí as pessoas já vão fazendo o negócio virar uma bola de neve, né, porque eu nasci para sofrer, é isso mesmo que eu tenho que ler, porque eu tenho mais é que apanhar, eu tenho mais é que sofrer, eu tenho mais é que não sei o que lá. Tá, mas da onde que tiram isso? Da onde é que tu tirou que isso é uma verdade absoluta, né, pra ti? E quanto mais tu ficar mandando essa informação pro teu subconsciente, quanto mais tu ficar decretando isso, mais isso vai aumentar, mais essa sensação vai aumentar, mais situações vão vir pra tua vida pra te provar que tu tá certa. Então, se é isso que tu quer, então vamos sofrer. Se é isso que tu quer, eu vou mandar mais sofrimento, eu vou mandar mais dor, eu vou mandar, né? E aí o universo tá aí pra isso, pra te provar que tu tá certa sempre. Então, quanto mais eu me vitimizar e eu achar que os outros estão querendo me derrubar e que eu tenho mais é que sofrer, né, que nem as músicas sertanejas que tem aí, então é isso que vai acontecer, né, mais eu vou sofrer. E aí como é que eu vou ter paz e eu vou ter leveza na minha vida com um pensamento desse? Porque se eu estou pensando, eu estou sentindo. Né? Então, como é que eu vou conseguir ter paz e leveza na minha vida, achando, com essa crença enraizada lá dentro de mim, que eu nasci para sofrer, que eu não tenho outro caminho, que é só esse caminho que eu tenho agora, né? Que eu não tenho saída. Eu posso não ter saída agora, mas eu posso ter a consciência de que existe outros caminhos e eu vou fazer por mim, eu vou me apoiar e eu vou estudar, eu vou investigar, eu vou pesquisar para saber quais são os outros caminhos, né, que eu posso seguir. Existem outros caminhos, sim,
né? Por pior que seja a tua situação, sempre vai existir um outro caminho. Mas a gente não consegue pensar com clareza, com leveza, se eu não... A gente não consegue... Caiu a live aqui no Instagram, pessoal, só um minutinho que eu vou subir de novo. Oi, gente, caiu a live, voltamos aqui então. Estamos de volta. Mais um tempinho para o pessoal retornar. Olá, pessoal retornando, a live caiu, estamos retornando agora. Então, para quem está chegando agora, a gente está falando aí dos X que nos impedem de ter leveza, né, e paz na nossa vida. Continuando aqui então falando, né, onde eu parei ali, onde a live caiu, dessa situação da gente achar que não tem, que a gente não tem saída, que a gente não tem situação. Não tem outra situação, né? Que a minha situação é essa e eu não tenho mais como fazer diferente, eu não tenho mais para onde ir, tá? Então, essa questão também nos tira a paz, também nos tira a leveza, né? De seguir uma vida aí com uma sensação melhor, com uma sensação, né? Então, essa questão também prende muito, tá? Essa questão também nos tira muito a leveza e a paz do nosso dia a dia e da nossa vida. Tá, um outro X aqui, um outro ponto que eu peguei foi quando a gente espera que o outro faça aquilo que a gente faria, né? Então, assim, sempre quando eu for fazer algo, né, eu vou ali, vou fazer algo esperando que o outro faça exatamente como eu faria, exatamente da maneira com que eu faria, me falaria exatamente o que eu gostaria de ouvir, que era o que eu falaria se eu tivesse na situação ao contrária, né? Enfim, então sempre que eu vou esperando que o outro faça o que eu faria, eu já vou criando uma expectativa e eu já vou criando uma esperança de que é aquilo que vai acontecer, né? É daquela maneira que tem que ser. Se não for daquela maneira, tá errado. Né? E aí o outro acaba não fazendo da maneira com que eu achava, da maneira com que eu esperava, e aí eu acabo me frustrando, né? Então a frustração ela vem daí, né? De quando a gente coloca muita expectativa em cima de alguma coisa, ou de alguma pessoa, ou de alguma situação, e a coisa não sai como a gente quer, a coisa não sai como a gente gostaria, como a gente espera, né? E aí eu me frustro porque não foi o resultado que eu queria. Né? E aí, de novo, eu vou focando só lá no resultado, eu não vou focando nas oportunidades. Daqui a pouco o outro vem e me oferece algo, não é o que eu estava esperando, não é o que eu faria, mas é algo que, daqui a pouco é algo muito melhor daquilo que eu faria. Mas não, aí eu fico ressentida, eu fico frustrada, eu fico magoada, porque eu queria assim, eu queria assado, né? E não foi. Assim como se ele faz alguma coisa... E como se eu fosse fazer alguma coisa para ele, quando eu vou fazer alguma coisa para o outro, esperando receber algo em troca. Eu vou fazer, mas tu vai ter que fazer tal coisa para mim depois. Aí a pessoa não faz, a pessoa nem imagina que eu estou esperando algo em troca dela, e eu fico, filha da mãe, né? Fiz tudo isso por ele e ele não fez nada. Olha lá, fui lá e fiz, me matei, aconteci, e ele não fez nada, não aconteceu nada, não me retribuiu, não fez nada por mim até hoje. Então não faça. Né? Se tu tá indo já esperando que a pessoa te retribua, que a pessoa te recompense por aquilo ali, então não faça, né? Porque daí tu não tá fazendo de coração, tu tá fazendo para ser reconhecido, né? E não de coração. E aí isso faz com que a gente perca a nossa leveza e a nossa paz, porque daí eu já entro naquela paranoia de que será que vai ser, será que vai dar certo, será que ele vai fazer também, será que ele vai fazer como eu quero, será que não sei o que lá. E eu não consigo me sentir leve, né, imaginando o que o outro tem que fazer, o que o outro deve fazer.
como que o outro tem que me retribuir pelo baita favor que eu fiz pra ele, e às vezes não foi nada demais pro outro. Porque pra mim é um baita favor dentro do meu condicionamento, dentro da minha caixinha de crenças, mas pro outro eu não sei o que tá passando ali, né? Então, essa questão da gente também ficar fazendo e esperando, né, ou esperar que o outro faria igual, também é uma questão que nos tira muita a leveza, né? Achar também que tudo é pessoal, né? A gente foi lá, a pessoa me falou alguma coisa e eu achei que aquilo era pra mim, né? Já levo tudo pro lado pessoal, tudo eu me ofendo, tudo eu levo pro lado pessoal, tudo eu acho que tá todo mundo querendo me derrubar, tudo eu acho que a pessoa tá querendo me ofender. Tá, mas eu sei o que tem dentro da caixinha de condicionamento dela, dizendo pra ela, haja desta forma, porque isso é o que é o que tá seguro pra ti aqui agora. Tu agindo dessa forma, tu vai estar te protegendo de alguma reação dessa pessoa, né? Então, assim, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não sabe o que passa dentro da caixinha de cada um. Então eu não preciso achar, e às vezes a pessoa está falando alguma coisa pra mim e eu tô tão concentrada na minha ofensa, em me ofender com aquilo ali, em me sentir mal e me sentir ofendida, que eu não tô nem percebendo que daqui a pouco a pessoa tá aí me pedindo, tá dando aí um grito de socorro, né? Tá me dizendo alguma coisa para que eu estenda a mão para ela, para ajudar ela, para que de alguma forma ela consiga entender e passar também por esse momento dela, né? Só que eu tô tão focada em achar que aquilo é uma ofensa para mim, que eu não consigo nem perceber quando é um pedido de socorro, na verdade, do outro, né? Então, não levar as coisas pro lado pessoal faz com que a gente tenha uma vida muito mais leve e mais em paz. Só que também isso é uma escolha, né? É o escolher me conhecer, é o escolher saber das minhas capacidades, é o escolher estar segura e tranquila comigo mesma, que não é o outro vindo dizer que eu sou loira, que eu vou acreditar que eu tô loira, nada contra as loiras, né? Eu fui loira e gostaria de ser de novo. Eu tô dando um exemplo direto assim mesmo, né? Não é porque alguém vem e me diga agora, por exemplo, que eu tô acima do meu peso, que eu vou acreditar que eu tô acima do meu peso de novo, né? Então não é que seja pessoal, daqui a pouco o outro tá querendo uma ajuda, ou o outro tá dentro do condicionamento dele, só botando pra fora aquilo que tá na caixinha de crenças dele. Só que aí a gente já vira uma guerra, a gente já faz uma guerra, né? A gente já faz aí uma disputa de quem sabe mais, de quem é mais certo. Aí é aquela coisa de que eu prefiro estar certo do que ter paz, né? Então é uma escolha, né? Isso também, de não levar as coisas pro lado pessoal. Uma das coisas que nos tira mais a paz também e a leveza do nosso dia a dia é quando a gente não é íntegro com a gente, né? Essa é a questão que mais nos tira a paz, na verdade, né? Quando eu não sou íntegra comigo. O que é essa integridade? É eu ser verdadeira comigo, né? Não com o outro. É eu fazer por mim. É eu se eu tiver afim. É se eu acreditar que aquilo vai me levar a alguma coisa. É eu fazer se eu acreditar que aquele caminho ali faz sentido pra mim. É eu não fazer quando eu não quiser fazer, né? Então, eu não estou dizendo também que agora a gente só tem que fazer o que a gente quer. Não, a gente pode sim e a gente deve sim fazer coisas para agradar as pessoas que a gente ama, para agradar as pessoas que a gente convive, para agradar não, mas para cumprir tarefas, por exemplo, no trabalho que a gente está. Porém, a gente pode fazer essas coisas sem ficar se punindo, sem ficar ali, eu não queria. Bom, se for para ficar se punindo, então não faça, então não seja legal, então não seja bom, então não seja agradável para as pessoas, então não seja competente no teu trabalho, se não for para ser legal, se não for para ser bom para ti, né? Faça quando for para ser leve, né? Eu vou lá, não é o que eu gostaria de fazer, mas eu vou, o fulano está sempre fazendo também coisas pra mim, né? A gente está sempre junto, a gente está sempre apoiando um ao outro, o que tem que fazer, e aí daqui a pouco tu vai lá e vai fazer o que ele está dizendo e vai descobrir uma baita de uma oportunidade para ti também, um baita novo lazer para ti também, um baita novo momento de paz e de felicidade para ti também, né? E aí só que às vezes a gente não tenta porque fica fechado nesse condicionamento de que eu não quero, eu não vou, eu não gosto, eu não quero nem conhecer, eu não quero nem saber o novo e eu não pego e não vou,
né? Então, só que se for para ir, vá sem se culpar, vá sem ficar esperando nada em troca, né? Vai porque tá indo por ti, não pelo outro. Eu tô indo por mim porque eu quero experimentar essa experiência, né? Não é pelo outro, não é para cumprir uma obrigação pelo outro. E no meu trabalho, se eu tenho que fazer, né, eu não tô afim, eu não gosto mais, eu não quero mais fazer esse trabalho. Mas se eu escolho fazer, eu já escolho fazer negociando comigo mesmo. Olha só, a gente vai fazer agora, porque a gente está aqui e essa é a nossa tarefa agora, mas a partir desse momento eu já vou começar a buscar novos caminhos. A partir desse momento eu já vou começar a buscar novas oportunidades, novos trabalhos, novas funções, novos conhecimentos. Já vou ir lá e já vou conversar de repente com alguém, com meu chefe, com meus colegas e tudo mais, que possam me ajudar de certa forma a fazer, que possam, que, na verdade eles não podem te ajudar, mas que vai me ajudar a fazer com que eu me sinta melhor com o que eu tenho hoje, com a situação que eu estou vivendo hoje, né? Então seja íntegro, isso é o que mais nos tira a paz. Né, quando eu começo a fazer tudo pelo outro, por causa do outro, por obrigação, porque é isso que eu tenho pra mim, porque é só esse, eu não tenho saída, esse é o único caminho, né? E aí quando eu vou seguindo essa linha de raciocínio, eu não estou sendo íntegro comigo, e é o que mais me tira a paz. E aí é o que vai trazendo aí o estresse, é o que vai trazendo as doenças, é o que vai trazendo os desequilíbrios gerais, né? Então quanto menos eu me apoio, quanto menos eu sou íntegra comigo, mais eu sofro, literalmente, né, tanto no físico quanto no emocional, essas questões de não ser íntegro, né? Então, deixa eu ver, a gente já está chegando no finalzinho da live. Então, quais são as dicas, né? Esses foram os principais pontos aí, tá, pessoal, que eu peguei pra gente trazer aqui as nossas atitudes, né, e os nossos pensamentos, do que mais nos impedem aí de viver uma vida com paz, com leveza, né, com alegria. Tá, e o que eu preciso fazer então para conseguir, né, ter isso? Primeira coisa, procura o autoconhecimento, né? Autoajuda não é bobagem, autoconhecimento não é bobagem, né? Eu só consigo, para eu ajudar, inclusive para eu ajudar o outro, eu tenho que me conhecer primeiro, né? Porque se eu tiver em dor, eu vou estar oferecendo mais dor. Se eu tiver uma crença muito sem sentido, eu vou estar oferecendo para o outro essa crença muito sem sentido, né? Então o autoconhecimento é o principal passo, né? Eu saber o que eu sinto, eu reconhecer o que eu sinto, eu ser íntegra comigo e reconhecer, estou bem, não estou bem, gosto disso, não gosto daquilo, o que eu posso fazer por mim e me apoiar sempre, né? Vivendo sempre o hoje, o que eu tenho hoje e o que eu posso fazer no hoje, né? Para me sentir melhor, para me sentir bem, para me sentir leve, né? Eu não estou dizendo que eu tenho que aceitar o hoje, engolir aquilo e tá, é isso que eu tenho pra minha vida, então vou ficar nisso o resto da vida. Aí a gente já volta lá para aquela questão de que eu não tenho saída, lembra? E isso não é o melhor, isso não é o certo a se fazer se tu quer ter leveza e paz na tua vida, né? Então o viver o hoje é viver o mundo externo da melhor maneira que eu puder, fazendo o que eu tenho para fazer, né, com as ferramentas que eu tenho hoje, com o que eu tenho hoje de conhecimento, enfim, de acessórios, de seja lá o que for, mas no meu mundo interno eu vou estar reconhecendo aquilo e vou estar indo em busca de algo melhor, eu vou estar me movimentando. Eu não estou dizendo que no meu mundo externo eu tenho que aceitar e ficar quieta, né? Eu vou aceitar e vou ver o melhor lado disso, enquanto no meu mundo interno eu estou buscando a melhoria, eu estou buscando a mudança, eu estou buscando fazer a coisa diferente, eu estou vendo para onde é que eu posso ir, eu estou vendo o que eu posso mudar. E a cada passinho que eu for dando em direção dessa mudança, o meu hoje que não tá bom já vai ficando melhor. Porque daí já vai vindo essa sensação de que eu estou fazendo algo por mim. Já vai vindo essa paz e essa leveza de que eu ainda não estou onde eu quero, mas agora eu já estou no caminho, agora eu já sei o que eu quero fazer, agora eu já sei o que eu posso fazer por mim, né? Então, e a gente passa aí a vida inteira, né, enviando automaticamente essas informações, né, de que tá bom ou que não tá bom e tudo mais. Só que assim, gente, a gente tem o controle da nossa mente, né? A gente pode ter o controle da nossa mente, a gente não tem porque a gente não quer. Porque a gente não quer perder o tempo de parar para se observar, né? Quantas vezes a gente para se observar, não, eu não, prefiro ficar aqui assistindo uma TV agora, relaxando bem de boinha,
do que parar e fazer uma análise minha interna do que tá bom, do que não tá, do que eu preciso mudar de pensamento, sentimentos e tudo mais, né? Então eu não paro para me analisar desta forma, tá? E a gente pode sim ter o controle da nossa mente se a gente parar e se a gente se analisar. Então, como eu falei, a gente não tem o controle do que acontece fora, né? Mas dentro a gente tem. Então, olha para dentro e no meu mundo interno eu vou fazer o que for melhor para mim, buscando o que for melhor para mim, né? E isso talvez não seja fácil, tá? Mas é simples de fazer e é treino, né? Quanto mais eu fizer, quanto mais eu treinar, quanto mais eu me olhar, quanto mais eu me observar, mais eu vou conseguir fazer essas melhorias e essa observação no meu mundo interno. Tá? Então, uma coisa que a gente tem que cuidar muito aqui também é as informações que a gente envia, né, pro universo, enfim, para Deus, pro universo, seja lá qual for a crença de vocês. Mas, por exemplo, a gente tem a mania também sempre de dizer: eu tô guardando dinheiro, tô fazendo uma poupancinha e tô guardando dinheiro aí para uma emergência. Qual é a informação que tu tá enviando aí? Venham emergências porque eu tenho dinheiro para pagar vocês. Né? Podem vir que eu tô preparada aí, que eu tô ali com um dinheirinho só para vocês. Então venham, quebra carro, fiquem doentes, né? Pega fogo na casa, estraga chuveiro, pode acontecer de um tudo aí porque eu tenho dinheiro para as minhas emergências. Né? É essa a informação que a gente está enviando. Né? E o universo, enfim, de novo, ele sempre vai nos dizer sim. Né? Deus, o universo, enfim, ele sempre vai nos dizer sim. Então, se eu tô achando que o meu dinheiro que eu tenho é para uma emergência, sim, vai ser para uma emergência. Né? Se eu tô achando que eu não sou capaz de fazer, sim, eu não sou capaz de fazer. Se eu tô achando que eu sou uma incompetente, sim, eu sou uma incompetente. Se eu tô achando que eu não tenho saída, sim, eu não tenho saída. Né? Então, observem na vida de vocês que o universo sempre disse sim para aquilo que vocês achavam. Que vocês achavam sentindo, não para aquilo da boca para fora eu acho que vai dar, mas da boca para dentro não, né? Então isso sempre vai ser um grande sim que a gente vai ganhar do universo, né? Do nosso subconsciente, né? De que se a gente achar que a gente não vai conseguir, sim, a gente não vai conseguir. Então, do exemplo que eu dei aqui do dinheiro, né? Começa a enviar essa informação que tu está guardando dinheiro para realizar um sonho, que tu está guardando dinheiro para ter uma segurança, né? E aí vai vir o quê? Vai vir a segurança, vai vir o sonho, né? Dê um destino para quem está guardando dinheiro aí, a galera que está começando a guardar dinheiro ou aqui já guarda há algum tempo, para de guardar dinheiro para emergência, porque daí as emergências vêm e às vezes são emergências bem grandes que não são nem nossas e a gente tem que arcar com a consequência, né? Então, começa a direcionar esse dinheiro aí, esse guardar dinheiro para uma coisa positiva, para uma coisa boa, para uma segurança, né, para um sonho, para uma viagem, para o carro, para a casa dos sonhos, enfim, como tu quiser, mas direciona o teu dinheiro para uma coisa positiva, tá? Então, seja o teu dinheiro, seja o teu futuro, seja o teu estudo, seja a tua vida, né, a tua paz, a tua leveza, a tua felicidade, direciona isso e informa que tu é capaz, sim, de realizar tudo isso. E busquem sempre, né, o conhecimento, né, ninguém nasce sabendo ou ninguém nasce fazendo alguma coisa, né, todo mundo aprende no caminho, né, aprende aí durante a vida. Então essa questão do ser íntegro também com a gente para ter paz e leveza vai muito do a gente não brigar com a gente, né? Eu tenho um problema, eu estou sentindo uma coisa e eu quero resolver isso, eu tenho que parar e olhar para isso. Né? Não briga com esse sentimento, olha para esse sentimento e tenta entender da onde que ele vem, por que eu estou sentindo ele, aonde que eu aprendi lá atrás que eu deveria me sentir assim sempre que tal coisa acontecesse, como que eu julguei as pessoas que estão onde eu estou hoje lá atrás e aí hoje eu não consigo alcançar, né? Então não briga, tá? Hoje eu comentei com o pessoal aí do grupo do Instagram, do Telegram, do meu grupo exclusivo ali no Telegram, que no final da live eu iria contar uma situação que aconteceu comigo hoje e que eu tava aí bem surpresa e bem feliz, né, até agora com isso que aconteceu. Bom, pra quem me conhece já há algum tempo aí, pessoal da família que tá assistindo a live, vai poder confirmar isso também.
eu sempre tive pânico de agulha. Mas assim, pensa num pânico, não é um pânico, um medinho, né, de não poder olhar, ver uma agulha, passar perto de uma agulha. Era medo mesmo de desmaiar, de ir fazer exame de sangue, e eu precisava que alguém fosse junto, né. O pessoal da clínica onde eu ia fazer exame de sangue já tinha anotado lá no meu prontuário que para eu fazer exame de sangue era só com acompanhante, porque ou eu desmaiava ou eu passava mal, né, sempre alguma coisa acontecia. Fazer algum outro tipo de exame, então, para acompanhar a minha questão aí da esclerose, a ressonância magnética, por exemplo, tem que ter acompanhante, tem que fazer deitada, eu tenho que não sei o que lá, porque passou uma agulha perto de mim aí, eu tô desmaiando, tô passando mal. O que eu comecei a fazer agora de um tempo pra cá, essa semana, né, principalmente, como eu tinha que fazer agora a minha bateria de exames essa semana, eu fui começar a me trabalhar e eu parei de negar, eu comecei a ser íntegra comigo e eu parei de negar essa questão. Eu tenho uma questão com essa tal dessa agulha aí, então agora eu vou parar, vou olhar para esse sentimento, o que eu sinto quando eu vejo a agulha, o que eu sinto quando eu vejo o sangue, o que eu sinto quando tudo isso acontece. E não vou brigar com isso, vou olhar para isso e vou resolver isso. Olhei para isso, analisei, fiz uma busca, né, no meu subconsciente aí com hipnose. O que eu identifiquei lá no meu nascimento? Eu nem conversei ainda com a minha mãe sobre isso, até tenho que conversar com ela para saber o que é que aconteceu. Mas lá no meu nascimento, lá uns dias depois que se fazem, o tal do teste do pezinho, deu algum quiprocó lá no meu teste do pezinho e eu senti aquela agulhada, fazendo a hipnose, eu senti aquela agulhada no meu pé. E sentindo aquilo, ok, fui lá, voltei, tratei a minha criança, meu bebê, né, entendi aquilo tudo, dei um novo significado para aquilo, uma nova importância, né, o porquê que tem que se fazer, inclusive do porquê que se faz o tal do teste, né, para minha criança entender que era importante, que ficou tudo bem, vida que segue, eu estou viva aqui até hoje, aquilo não me matou. E, bom, tratei aquilo, entendi aquilo, daí caí num outro evento onde o meu irmão tinha se acidentado de moto e estava em casa, e eu cheguei em casa e ele com um talho assim, mais ou menos, nas costas. Quando eu olhei para aquilo, eu quase morri. Fui lá, busquei a minha criança, tratei a minha criança, expliquei as coisas para ela, né, expliquei também questões aí sobre o corpo físico e o não físico, né, que isso também daí já são questões mais profundas para uma outra live. Mas expliquei tudo para minha criança, a importância daquilo tudo, que era também uma experiência dele, né, não minha, não era eu que estava sentindo tudo aquilo, tratei aquilo tudo. Enfim, acho que levei uns 40 minutos aí me tratando tudo isso. Ok, isso ontem. Hoje de manhã fui fazer meu exame de sangue. Eu só poderia fazer o meu exame de sangue, eu só fazia o meu exame de sangue numa clínica específica aqui na minha cidade, com uma pessoa específica. Se ela não tivesse, eu não fazia, eu ia outro dia. Tinha que ser deitada, ela tinha que me deitar, eu tinha que, né, quase que vendar os olhos ali para ela poder fazer o tal do exame de sangue. Hoje eu cheguei lá, já não deu aquele frio na barriga de quando dava as outras vezes, de quando eu ainda estava entrando na clínica, não tinha nem entregado os documentos ainda. Quando a menina me chamou para fazer, tava tudo de boinha aqui dentro ainda, e eu só me observando se ia dar alguma coisa. E aí ela perguntou, não pedi para fazer com a menina que eu faço sempre, fui fazer com outra menina, deixei quem me chamasse, deixei pro destino aí, quem me chamasse, quem ia me ganhar. Fui com a pessoa que me chamou, não pedi para deitar, não falei inclusive para a pessoa que eu estava acostumada a fazer deitada. Né? Ela foi lá, pegou aqueles 4 tubos, porque cada vez que eu vou fazer, às vezes é 4, às vezes é 12 tubos que vão tirar. Olhei para aqueles tubos, bem de boinha, só me observando se eu ia cair dura ali na frente dela ou não. E ela começou a fazer o exame, ela, né, achou a veia mais fácil do que das outras vezes, porque das outras vezes eu estava tão com aquele peso de que eu vou desmaiar, eu vou passar mal, que a pessoa não conseguia nem achar a veia direito. Então ela achou a veia. Eu olhei, gente, eu olhei para a agulha dentro do meu braço. Ela fez o exame e eu sentadinha aqui, ó, só olhando e observando ela, não suei, não passei mal, não desmaiei. Terminou aquilo ali, daí eu contei pra ela, moça, vou te contar uma coisa, eu tô me sentindo super bem e olha só o que eu fiz.
Né? Bom, a enfermeira se sentiu, né, maravilhada com a situação, com a técnica, com tudo, né? E então, assim, por que eu trouxe também esse exemplo? Porque enquanto eu brigava com essa situação, enquanto eu ficava negando isso, enquanto eu não queria olhar o porquê que isso estava acontecendo, por que eu não conseguia, me gelava as pernas, eu desmaiava de fato, eu não consegui resolver. Enquanto eu não parei para me observar o porquê, se isso fazia sentido ou não, da onde é que isso vinha. Claro que uma situação de pezinho, assim, teste do pezinho, a gente não vai lembrar conscientemente, mas eu tenho que estar disposta a saber que existe alguma coisa. E aí parar de me punir, parar de me culpar, parar de achar que eu sou uma frouxa, parar de achar que eu sou uma fraca por não conseguir fazer tal coisa. Né? Então entenda, se tu não conseguir resolver conscientemente, saiba pelo menos, deixa descer pro teu coração que existe alguma informação no teu subconsciente para que tu não consiga fazer aquilo. E busque ajuda, porque tem uma informação lá. Entende? Tem uma informação lá que não te permite. Tá? Então assim, estou muito feliz até agora, né? Isso eu fiz de manhã. Estou contentíssima ainda, não ficou nem roxo o meu braço dessa vez, que sempre ficava. Né? E eu fui lá, ó, poderosa, olhei pra agulha entrando, a agulha saindo, o sangue saindo dali, ela enchendo aquele caramba de tubinho, e eu feliz da vida que aquilo estava acontecendo e a minha hipnose tinha dado certo. Tá? Então, era essa a mensagem que eu tinha para passar para vocês hoje. Né? Então, o que nos faz ter paz e leveza na vida é a gente se conhecer, ser íntegro com a gente e buscar melhorar naquilo que a gente não está conseguindo fazer sozinho. Tá? Então isso é o que ele faz. E deixa a vida do outro. A vida do outro, o outro que cuide. A vida do outro, o outro que faça. Ele que tem que aprender o que está no caminho dele. Se eu fizer por ele, quem aprende sou eu e não é ele. Certo, pessoal? Então, orgulho, assim, muito orgulho. Orgulho mesmo da minha técnica, do meu trabalho funcionar e eu também ser uma das maiores provas aí de que isso funciona, de que a gente se observar funciona, né, de que tudo que eu trago para vocês aqui, 100% é experiência própria, tá? Além da experiência de outros clientes, de outras pessoas, como o caso que eu contei lá no início, mas podem ter certeza de que 100% das coisas que eu estou passando adiante é porque eu já vivi, eu já experimentei, eu já fiz e por isso eu estou trazendo. Né? Então se a gente quer, a gente consegue, só que a gente não tem que ficar se punindo, se culpando, se tá difícil. Né? É o se entender, é o se conhecer, solta, olha para a vida com mais leveza, né? Entenda que para tudo tem um resultado. Quando tu quis aprender a caminhar, tu teve que praticar. Quando tu quis aprender a tua profissão, tu teve que estudar, né? Quando tudo que tu quis aprender na vida, tu teve que te dedicar. Então, para te conhecer e para entender o que tu está passando, tu também não é diferente, né? Tu também vai ter que te dedicar. E quanto mais tu te dedicar a tu mesmo, mais paz e leveza tu vai ter na tua vida. Certo, pessoal? Então, muito obrigada por todos que estiveram presentes aí hoje. Né? Para quem está vendo o vídeo depois também, se quiser mandar perguntas depois, eu respondo nos comentários, no direct. Tá? E boa noite para todo mundo, bom final de semana, se cuidem aí no carnaval, né? Juízo todo mundo aí no carnaval. E até a próxima live, até semana que vem eu informo o horário e o assunto da nova live. Beijão pra todos!